Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br que nós atenderemos a sua solicitação. Recebemos diariamente e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor aqui do curso de Direito da UFN, Bruno Seligman de Menezes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cristiano. É sempre uma satisfação retornar a esse programa, nessa casa que eu me sinto filho dela, né? Sou formado aqui na UFN e tenho a honra de ser professor aqui do curso. Maravilha. Professor, o senhor foi um dos advogados atuantes no famosíssimo júri da Boate Kiss. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre a sensação de fazer parte desse julgamento, um julgamento histórico no Brasil. Logo, queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Bom, eu acho que participar desse julgamento, ele causa dois sentimentos bastante distintos, né? O primeiro deles, sob o ponto de vista jurídico, naturalmente, é o privilégio de participar de uma solenidade, de uma sessão de julgamento que vai ficar marcada por muitos anos como um dos maiores júris, dos mais impactantes julgamentos da história desse país. Mas, por outro, por ser filho de Santa Maria, é um desafio muito grande, né? Reviver e tratar uma tragédia que abalou a todos, enfim, nacionalmente, mundialmente, mas muito especialmente em Santa Maria. Então, reviver aqueles dias que sucederam a tragédia e principalmente tentar lidar com sentimentos muito quentes envolvidos, porque nós tínhamos ali de um lado os réus que estavam tendo seu futuro decidido, mas nós tínhamos dezenas de familiares acompanhando e esperando uma resposta. Então foi um desafio muito grande de conseguirmos ser técnicos sem que nós, de alguma maneira, desrespeitássemos o sentimento daqueles familiares. Professor, o senhor é egresso do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Eu não posso deixar de me furtar, de lembrar isso sempre, porque realmente, assim, na condição de egresso e agora na condição de professor, é um grande privilégio contar com o seu trabalho aqui. E eu digo isso na esperança de lhe ouvir sobre o quanto a sala de aula ganha com um julgamento dessa natureza e com a participação dos nossos professores nesse julgamento. O ensino do direito hoje, e eu vou me limitar às questões penais, ele é muito delicado, né? Nós temos que cuidar para não termos só técnicos que desprezem a teorias e nem só teóricos que desconheçam a prática. O nosso corpo docente, ele é formado por pessoas que têm uma profunda preparação teórica e acadêmica para as mais variadas teorias que dão suporte às ciências penais, mas também, ao mesmo tempo, ele é formado por profissionais que vivem o dia a dia das ciências penais, seja na advocacia, seja, no caso do professor Sandro, como autoridade policial, e isso nós não podemos dissociar daquele ensino de qualidade em que o aluno ele quer conhecer os meandros das teorias jurídicas, mas ele quer ver a aplicação prática. Eu não tenho dúvida que esse julgamento ele foi um divisor de águas também para o nosso ensino do direito, na medida em que nós começamos a trazer para dentro da sala de aula exemplos práticos que nós antes já trazíamos, mas que os alunos ficavam um tanto quanto distantes. Nós trazíamos decisões do Supremo, do STJ, e eles ouviam essas histórias como se fossem histórias. Agora não, agora nós trazemos detalhes do julgamento que foram acompanhados em tempo real. Então, eles já vão concordando com a cabeça à medida em que o assunto vem surgindo. Então, traz uma experiência nova lecionar com essas novas ferramentas. Não apenas o fato de nós, tanto eu quanto o professor Leonardo, termos atuado como advogado, porque o professor Sandro também atuou na condição de delegado nesse processo, mas também pelo fato de que tem havido essa transmissão em tempo real, essa publicidade levada ao extremo de um julgamento, em que tudo que acontecia vinha sendo acompanhado pelo YouTube, vinha sendo comentado nas redes sociais
e em alguns momentos interferia no próprio julgamento. Eu próprio contraditei uma testemunha a partir de uma mensagem que a filha da testemunha havia postado no Twitter 5 minutos antes. Então a nossa retaguarda do escritório estava monitorando as redes sociais, eles me mandaram o print e eu, 5 minutos após aquela postagem, eu contraditei a testemunha, que foi acolhido pelo juiz. Ou seja, isso é algo inovador, nós não estamos acostumados a trabalhar com essa velocidade de informação. O processo judicial ele costuma ser muito mais lento, muito mais moroso, e a gente chegou num julgamento que se transformou, de certa maneira, num espetáculo, e aqui não tem nenhuma crítica ao Poder Judiciário quanto a isso, porque existia e existe, de fato, um interesse público relevante nesse acompanhamento, mas ele se transformou num espetáculo, com transmissão em tempo real, com acompanhamento das redes em tempo real, em que qualquer ação adotada em plenário tinha uma repercussão tremenda. Tanto que isso nós víamos nas nossas redes sociais pessoais ao final de cada dia. Chegávamos cansados no hotel, no apartamento, para dormir, e havia reação daquilo que nós havíamos dito. Olha, ele disse tal coisa, ele perguntou tal coisa. Então, foi uma experiência bastante inovadora que certamente a gente consegue trazer também para compartilhar em aula com os alunos. Vou aproveitar a sua deixa para lhe perguntar o seguinte, professor. Esse não é um trabalho isolado do advogado, né? O senhor tem uma equipe aí lhe dando todo o suporte necessário para aquele momento, para aquele pensamento coletivo, compartilhado. Me explica um pouquinho isso, professor. Como é que funcionou isso no seu caso? Bom, o nosso escritório é um escritório de porte médio para o tamanho de Santa Maria. Nós somos 3 sócios, mais 2 advogados, então no total 5 advogados, mais 2 estagiários atuando quase que em tempo integral nos meses que antecederam o julgamento. Então, desde um trabalho de conhecer e dominar cada página do processo, porque num júri não se pode ir a um julgamento dessa grandeza sem ter o domínio pleno do processo. E também nós percebemos que um processo desse se transformou numa guerra pública de narrativas. E isso fez com que nós também agregássemos à equipe do escritório uma assessora de imprensa que nos acompanha já há mais de um ano, então com larguíssima experiência no jornalismo local, foi diretora de redação do jornal aqui de Santa Maria. Ela cuidou de toda a assessoria de comunicação nossa, desde as redes até os contatos com os canais de imprensa, e para a sessão do júri nós ainda contratamos um fotógrafo para fazer todo o levantamento do material. Por que isso? Porque nós percebemos que nos meses que antecederam o julgamento, nos últimos meses, o Ministério Público, em especial, foi para os canais de mídia para apresentar antecipadamente a tese deles e apresentar provas. E isso, num julgamento normal, não tem grande repercussão, mas num julgamento como esse, em que os jurados seriam sorteados naquela manhã, em que o Ministério Público já estava fazendo 2 semanas apresentando para a comunidade as suas teses e as suas provas, nós precisávamos entrar nessa disputa, nesse jogo, antecipadamente, sob pena de entrarmos já com prejuízo no julgamento, porque o jurado já traria não só aquele pré-julgamento natural de uma tragédia desse tamanho, mas também o conhecimento de alguns elementos de prova que já vinham sendo veiculados pelo Ministério Público. Professor, sob o ponto de vista teórico, o senhor continua acreditando no Instituto do Tribunal do Júri? O senhor acha, por exemplo, que é um instituto que deve sofrer alguma alteração? Qual é a sua concepção sobre ele? Eu nasci para o direito penal, para a advocacia criminal dentro do Tribunal do Júri. Eu sou um democrata por excelência e acho que ali é onde nós temos a expressão máxima da democracia. Com 7 pessoas leigas que não se conhecem, que não se conversam sobre a causa e cada um dá a sua visão sobre o fato e depois isso é apurado. Agora, como qualquer instituto humano, ele precisa ser aprimorado, não há dúvidas que sim. O Tribunal do Júri, em especial, talvez seria um dos institutos do processo penal que mais sofreu reformas e adaptações nos últimos 15 anos. Ele sofre de vários problemas, mas eu tenho um receio muito grande, eu sempre falo isso para os alunos em aula, porque não há semestre que não tenha alunos que queiram fazer trabalhos sobre a influência da mídia no Tribunal do Júri. E é inegável que a mídia influencia no Tribunal do Júri.
Mas o meu grande medo é que demonizar o tribunal do júri significa, em sentido contrário, sacralizar a decisão judicial. Como se ela pudesse ser pura, como se ela pudesse ser imune a essas pressões. E eu acredito que a decisão judicial ela sofre tantas pressões quanto o tribunal do júri, mas o juiz ele dispõe de algumas ferramentas para contornar essa influência. Eu dou um exemplo objetivo. Nesse caso, e sem entrar no mérito da tragédia, analisando teoricamente, não há possibilidade de que isso seja de fato dolo eventual. Não há. Teoricamente, não há. A gente pode concordar que uma tragédia como essa mereceria penas maiores que a do crime culposo, ou mereceria uma outra resposta. Ok. Agora, dolo eventual, segundo a melhor doutrina sobre o tema, não é. Bom, nós vamos culpar 7 pessoas leigas que foram colocadas ali para tomar uma decisão sobre um fato dessa gravidade, ou nós podemos dizer que o Poder Judiciário como um todo se omitiu em alguns momentos de enfrentar essa questão. Porque esse processo ele passou por 4 grandes decisões judiciais. Aqui em Santa Maria, uma, em Porto Alegre, 2, e em Brasília, uma última, a 4ª. Então, nessas 4 decisões, só uma vez o Tribunal de Justiça disse que não era dolo eventual. Em todas as outras, disse, vai ao júri. Vai ao júri. Eu leio isso como uma forma de se proteger, de dizer, olha, eu não vou dizer que isso não é dolo eventual, porque eu vou sofrer críticas, eu vou sofrer ataques, então o júri que diga e a gente bota a culpa no júri. Então eu acho que a gente precisa aprimorar o tribunal do júri nesses filtros. Nós não podemos simplesmente mandar a júri uma pessoa, e nesse caso aqui do dolo eventual é uma questão muito clara, mas há inúmeros outros casos em que, se o juiz tivesse competência para julgar o processo, e aos leigos que nos escutam, quando eu falo competência, eu não estou falando aquela competência no sentido vulgar, eu estou falando da competência processual. Se ele pudesse julgar o processo, ele absolveria o réu por falta de provas. Mas por ser caso de júri, ele manda a júri e lá o tribunal do júri que assim decida. Eu acho que isso é lotérico, é aleatório. E um julgamento ele não pode ser lotérico ou aleatório. Então nós precisamos cobrar do Poder Judiciário mais responsabilidade no filtro de quem vai ou não vai ao julgamento pelo tribunal do júri. E evidentemente que aprimorar o tribunal do júri em alguns pontos. Mas eu sou absolutamente contra diminuir a competência do tribunal do júri ou até eliminá-lo. Algo que nós nem poderíamos fazer por força da Constituição, mas estou discutindo apenas em tese. Pelo contrário, eu ainda seria favorável com uma ampliação do tribunal do júri. Eu acho que nós temos várias questões que o julgamento pela comunidade ele me parece mais razoável do que um julgamento extremamente tecnicista e frio. Professor Bruno, agradeço a participação aqui no nosso programa, uma satisfação sempre ouvi-lo. Quero dizer aqui que a equipe está à sua disposição, as portas do estúdio sempre abertas ao colega, e te parabenizar também por todos esses anos aí na docência aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana. Muito obrigado, professor Cristiano. É uma honra para mim ser liderado por um coordenador, um capitão do seu quilate, e uma honra maior pertencer a uma instituição como a Universidade Franciscana. Nós que agradecemos, professor, e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.